Oi, gente. Bom, gente, vou começando então. Eu vou começando a me apresentar. Eu sou a Beatriz, eu sou da equipe da Qualisvet, que eu fico na parte de administrativa. E hoje a gente vai falar sobre luxação de patela com o Dr. Adriano. Então a gente vai esperar ele entrar aqui e eu já chamo ele para nossa live. Acabei de ver que ele entrou, então eu já vou chamar. Oi, doutor Adriano, tudo bem? Oiê, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Bom, tá me ouvindo bem aí? Sim, tá tudo certo. Ah, então legal. Quer Bacana. começar se apresentando? Poxa, sou o doutor Adriano, tá? Sou médico veterinário ortopedista. Bom, sou cirurgião também de tecido mole, mas minha especialidade hoje que eu atuo mais é na área de ortopedia, né? Também sou formado em biologia e gestão ambiental, mas eu não pratico mais. Então, meu foco hoje aí é cirurgia ortopédica, né? E por sinal aí muita patela. Muita luxação de patela, muito joelhinho para consertar aí quase todo dia, né? Mas é bem bacana. Deixa eu me afastar um pouco aqui, tá muito em cima. Então vamos começar. O que seria a luxação de patela? Então, na verdade, a luxação de patela tem uma diversidade aí em relação até ao próprio nome, viu? Hoje em dia a gente vem comprovando que a patela não é luxada muitas vezes, né? Quem está fora do lugar, na maioria dos casos, é o joelho. Então por que estão culpando a patela? Entendeu? Mas basicamente a luxação de patela é o fato da patela não estar trabalhando dentro do sulco troclear, no meio do joelho, né? Então ela acaba trabalhando numa área fora de atuação que fica nas laterais do joelho, ou na parte interna da perna, que a gente chama medial, ou na parte externa, que a gente chama lateral. Tá? Então a gente classifica a luxação desses dois modos, luxação patelar lateral ou medial. Tá? Então Uhum. basicamente é isso. Tá. E existe vários graus, né? Você quer falar sobre esses graus? Então, na verdade, assim, a luxação de patela, né, a gente classifica ela mais em grau 1, grau 2 e grau 3, tá? A grau 1, de uma forma bem simplista, é aquela luxação de patela que de vez em quando ela acaba saindo do sulco, tá? Geralmente por uma frouxidão do ligamento, por uma instabilidade ligamentar, até por um reposicionamento muscular, tá? A de grau 2 já é uma luxação mais intermitente, tá? O paciente já começa a ter sinal clínico, já começa a ter algum tipo de desconforto, mas a patela ainda tem uma certa atuação dentro do sulco. A de grau 3 não tem contato algum dentro do sulco troclear, então, ou seja, ela trabalha sempre na lateral do joelho, tá? Ou na face medial, para dentro ou para fora, isso aí difere. E aí, nas grau 3 que a gente entra nesses contextos de que a patela está luxada ou é a perna que está torta? Entendeu? Na maioria das vezes a patela não tá luxada, é o joelho que tá fora do eixo aí, tá? Teve uma pergunta aqui em cima. Hum, Adriana, de cada 10 cirurgias, quantas são de patela? nossa, hoje, umas 8, 7. A gente tem operado bastante, tá? A luxação de patela, assim, ela vem sendo diagnosticada cada vez mais precoce, né? Então a gente vem operando, eu opero muito paciente jovem, muito paciente filhote,
tá? Por conta de luxação patelar. Antigamente eu falo assim, há um bom tempo atrás, acho até por métodos de diagnóstico, hoje a gente usa muita tomografia para isso, era uma coisa meio abstrata até uns anos atrás. Isso vem facilitando muito com que a gente consiga diagnosticar de uma forma muito mais precoce. Algumas raças já são mais preconizadas para isso, né? O próprio criador, muitas vezes, já sabe que vai acontecer, então já passa até informação para o proprietário, tá? Então ele já vem procurando se ele tem ou não tem, tá? Então a gente vem fazendo bastante com relação a isso e é uma casuística muito grande mesmo hoje a correção desse tipo de insuficiência, tá? Você falou das raças, quais são as raças predispostas? Então, até um tempo atrás, a gente falava muito de condrodistrófico, né? Quem que é o condrodistrófico? São os dashes, tá? São os cachorros tortinhos, que têm as pernas tortas, né? Esses caras são os caras sem luxação de patela. Eu vou te falar que os campeões, ultimamente, para mim, vêm sendo os Spitz, tá? Sim, quase todos que eu pego têm luxação de patela, tem displasia, que era coisa que você só via em cachorro de grande porte, um tempo atrás, só falava de cachorro gigante com isso. Tá? E as luxações de patela de Spitz geralmente não são luxações simples, são muito complexas, tá? A Yorkshire tem bastante, tá? Luxação de patela, mas assim, na minha casuística, Spitz é o campeão, tá? Em segundo lugar, que vem com as luxações de patelas mais, assim, difíceis até de diagnosticar por tamanha deficiência, são os American Bullings, né? Eles são meio uns condros distróficos, só que muito fortes, eles têm um eixo muito curto, então esses cachorros vêm trazendo uma consequência bem severa. Eu tenho uma American Bully, tá? Então, assim, é uma luxação de patela. Mas o campeão hoje está sendo o Spitz, assim, sem dúvida. Eu não sei se é porque tem muito Spitz, muito Luda Pomerânia aí que o pessoal adquirindo, né? Ou se realmente é porque esses caras estão tendo muito problema. Isso vai vir de pai para filho, eles vão levar essa carga genética aí ao longo da vida deles aí, não tem jeito. E fizeram uma pergunta aqui, a recuperação pós-cirúrgica é rápida? Então, aí depende, viu? Depende de uma série de fatores, tá? Por exemplo, a recuperação luxação patelar de grau 1, tá? Vamos supor que só tem um pouco de insuficiência ligamentar que você consegue fazer uma técnica menos invasiva, vamos dizer assim, tá? Geralmente eles têm uma recuperação muito tranquila, o paciente 15, 20 dias tem uma recuperação bacana, tá? A questão da recuperação cirúrgica, ela tá muito mais direcionada ao tipo, o grau e a intervenção que você vai fazer, tá? Hoje eu tenho pacientes que para corrigir uma luxação patelar, eu tenho que colocar uma placa no fêmur, eu tenho que colocar uma placa na tíbia, eu tenho que fazer 2 osteotomias, tá? 2 recortes nos ossos para conseguir alinhar essa perna, tá? Então, assim, é muito complexo, então a recuperação é muito mais prolongada, tá? Mas eu nunca tive um caso, assim, que excedeu 90 dias de pós-cirúrgico, por exemplo, tá? Só que uma coisa na recuperação, eu não sei se a pergunta, se isso vai ficar claro na pergunta, é a recuperação total ou a volta da função, tá? Geralmente a volta da função do membro, ela é rápida, o paciente volta a pisar muito rápido, tá? Só que não quer dizer que está resolvido, muitas vezes eles voltam a pisar muito rápido, só que ele não descarrega peso ainda da forma certa, tá? Então, para mim, isso não está classificado como resolvido. Está resolvido quando? Teoricamente, quando eu já tenho consolidação, eu tenho um paciente que já começou a ter ganho de massa muscular, não tem mais dor, tá? E aí você tem uma simetria entre o membro operado e o membro que está sadio, teoricamente. Esse cara já começa a pensar que ele já está chegando numa fase aí de recuperação total, tá? Mas isso tem uma avaliação muito grande de caso para caso, é bem complexo estipular um tempo, mas eu nunca excedi 90 dias de recuperação em um paciente, tá? O que você acha da fisioterapia, acupuntura nesses casos? Ó, eu sou viciado nisso. Praticamente 100% dos meus pacientes passam por fisioterapia, tá? Alguns casos vão para fisioterapia antes da cirurgia, tá? Uma grande parte deles, para te falar a verdade. Porque esses pacientes chegam para mim com muita contratura muscular, né? Eles chegam para mim com muita dor, né? E assim, para fazer a correção, eu gero um trauma, tá? E assim, muitas vezes é um trauma até mais severo do que o que ele já está trazendo com ele. Porque se for parar para pensar, o trauma da luxação que ele já tem é uma coisa que já está acompanhando ele há muitos anos, então ele tem uma certa adaptação. Do dia para a noite eu vou colocar uma placa na perna desse paciente, fazer uma osteossíntese, colocar um monte de implante lá dentro,
Cara, é uma coisa meio pesada para ele, tá? Então eu preconizo muitas vezes o paciente passar pelo tratamento de físio, muitas vezes, quiropraxia também eu gosto bastante, né? Para fazer com que o músculo comece a trabalhar de uma forma menos agressiva, tirar um pouco das contraturas, tá? Para secundário a isso eu providenciar a cirurgia, né? E aí a recuperação geralmente é muito mais tranquila, tá? Do dia para a noite o músculo vai trabalhar num lugar que ele nunca trabalhou. Então imagina como é que vai Uhum. ser para ele, tá? Então é uma questão complicada. Eu preconizo quase 100% dos meus casos fazem fisioterapia. Alguns não fazem, a gente indica, mas fica bom, aí todo mundo desaparece. Mas a maioria. E aí, Dristeira, o que que você acha? Você acha que ajuda, atrapalha? Não, não. Eu acho que assim, a hidroesteira, no meu ponto de vista, tá? Ela é um tipo de tratamento que acaba estimulando o paciente a deambular sem forçar a região articular que eu operei, tá? Uma coisa que é ruim quando você faz uma cirurgia é o paciente ficar muito tempo sem fazer o uso do membro, tá? Eu falo às vezes pro proprietário, eles ficam meio assustados. Falam, doutor, agora você vai operar, ele vai ficar de repouso. Não, ele vai andar, tá? Não, como assim? Você acabou de serrar, vai andar. Tá? Ele precisa pôr a perna no chão, ele precisa andar, ele precisa utilizar esse membro, tá? Porque senão também, por que eu operei? Para ele ficar imobilizado? Tinha deixar de estar lá. Né? Então não tem porquê. Então eu preciso que esse cara volte a andar. E uma das formas que eu consigo fazer isso sem trazer lesão, sem aumentar o trauma que já tem lá da cirurgia, é a hidroesteira, tá? Principalmente pela ausência de impacto, né, na articulação. Então o paciente tem uma boa deambulação, ele consegue melhorar até a questão de quadril, que geralmente é comprometido nas luxações de patela, isso para o ganho de massa muscular, até mesmo para a memória do paciente. Tem bastante caso que a gente nota que o paciente muitas vezes tem medo de colocar o membro porque ele sentia muita dor antes de fazer a cirurgia, fez a cirurgia, continuou com dor de novo, então ele tem aquele efeito memória muitas vezes que ele não quer pôr a pata no chão, tá? Então a hidroesteira tira um pouco disso, e eu vejo assim uma melhora substancial em relação à questão aí da hidro, principalmente nesse período de recuperação aí pós e pré também eu uso bastante. Uhum. A Ju perguntou, Hum, na verdade, ela falou para você falar um pouquinho sobre a diferença da recuperação entre animais de pequeno e grande porte. é. Então, animais de pequeno porte, tudo tem duas limitações. Tá? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Tá? Você ajudar um pincher a levantar, fazer ele andar, segurar ele, é uma coisa muito tranquila. Faz isso com um Bull Mastiff. Faz isso com um dog de Bordeaux de 50 quilos, entendeu? Então é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Mas o período de consolidação, tá? Isso é fisiológico, isso não muda, independente do tamanho do paciente, tá? O que vai mudar é o fator fisiológico dele em relação à reconstituição, por exemplo, ossificação. Então, o período fisiológico de reconstituição é em torno de 90 dias, na maioria dos casos, tá? Independente de eu operar um pincher, de eu operar um American Staffordshire, um American Bully, um dog de Bordeaux, tá? O que vai diferenciar muito, 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 tá, nesses pacientes é o quanto tempo você levou para fazer a cirurgia. Por exemplo, chega paciente para mim com luxação patelar de 9 meses de idade, chega cachorro de 13 anos. Né? Então, aí o período de consolidação, se eu precisar fazer uma osteotomia no cachorro de 13 anos, é totalmente diferente de eu comparar com um filhote, tá? Então, eu vou ter um período de convalescência maior. Mas, assim, isso indifere muito pouco com relação ao tamanho, tá? Indifere muito mais com o estado fisiológico de cada paciente. Aí sim, aí isso daí a gente precisa tomar cuidado, porque são mundos totalmente distintos em relação até mesmo à intervenção que a gente vai fazer, tá? A Ana perguntou se essa deficiência é notada logo que nasce ou ao longo do tempo. Então, na verdade, já tem pacientes que a gente já pega o primeiro raio-x deles. Hoje mesmo eu tive dois pacientes, dois casos, né? Um American Bully, né, de 3 meses de idade, né? E um Stafford Bull de 47 dias, 60 dias, uma coisa assim, tá? Que ele já não está nem andando, tá? Reparou que os filhotinhos estão tentando andar e ele está se arrastando, né? Ele já tem uma luxação patelar absurda, tá? Uma coisa que é meio mito, falar, ele cresceu e luxou a patela. Não, eles já nascem
com a patela luxada, tá? A diferença é que alguns vão apresentar sinal clínico mais precoce, alguns mais tarde, mas assim, você já consegue pegar isso no exame clínico de forma muito precoce, tá? Então, a gente tem vários casos de pacientes aí, muito neonatos já, que a gente já consegue ver. Muitas vezes é até um pouco difícil no paciente muito jovem, porque como as linhas fisárias estão todas abertas, os ossos ainda estão em formação, isso confunde um pouco, tá? Mas a gente consegue perceber na deambulação em relação aos outros irmãozinhos, né? Na ninhada, muitas vezes. Você percebe que tem uma certa diferença, tá? Então, é muito comum a gente já conseguir pegar logo no início da vida deles aí, com 3, 4 meses de idade, você já conseguir fechar um diagnóstico aí em relação à luxação. Geralmente as que tem grau mais severo, tá? Grau 3, assim, você já, de cara você já percebe que tem, tá? E aí você já começa a pensar em tratar esse paciente, que aí é até perigoso. Ah, mas se eu opero um paciente de 45 dias? Não. Tá? Se eu opero um paciente de 2 meses, não opero, tá? Esse paciente vai passar por tratamento de físio, vai fazer uma série de coisas para pensar em cirurgia depois, tá? Então eu preciso melhorar a condição clínica dele aí, melhorar a condição de membro para poder intervir, tá? E tem como reverter, tipo, do grau 3 pro grau 2, 1, tipo, com cirurgia ou com uma físio? Ah, na verdade, cirurgia é só se errar. Não pode. Não existe. Você não pode tirar um paciente de um grau 3, grau 2 e deixar ele num grau 1. Você não resolveu. Tá? Então, assim, o ideal é se você for fazer uma intervenção cirúrgica, esse paciente não pode mais ter luxação patelar. Tá? Ah, mas ele tinha um grau 3 e agora ele tem um grau 1, viu? Eu consegui superar um grau. Não, você errou. Você não fez, a cirurgia não deu certo. Tá? Por algum motivo, no seu planejamento, as coisas não foram bem. Então, assim, não existe essa possibilidade. Tá? Ou você reduz a luxação por completo, esse paciente não vai ter mais luxação patelar. Tá? Se tiver, alguma coisa aconteceu aí. Não era para acontecer. Tá? Tem que zerar o grau de luxação. Tá. E qual que é a técnica cirúrgica indicada? Então, ó, vamos falar, a técnica cirúrgica indicada para isso vai muito também da mão de cada ortopedista, do grau de instrução de cada um, tá? Do quanto tem de conhecimento, tá? Eu tô até com um exame aqui, ó, de um paciente que eu vou operar. Isso daqui é uma tomografia, tá? Computadorizada, tá bom? Isso aqui é uma imagem 3D, não sei se dá dando para ver aí, Dá sim. tá? Isso aqui é uma imagem em 3 dimensões de um paciente que tem um grau de luxação patelar. Grau 3, fica aqui, a patela aqui do ladinho, não sei se dá pra ver. Tá? Dá. Essa patela, ela tá luxada porque o fêmur tá torto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir essa estrutura toda aqui, tá? Numa impressão 3D, tá? Do tamanho perfeito da perna do paciente, tá? E aí, com essa impressão 3D, eu vou simular a cirurgia, vou planejar a cirurgia para depois executar no paciente, tá? Então, assim, isso aqui é de uma complexidade muito grande para você poder aplicar, tá? Lembrando que é um paciente de 3 quilos, né? Então, assim, você não tem muita margem para poder fazer alguma coisa aqui. Ah, eu vou ter que refazer. Não tem como refazer, tá? É uma coisa só. Então, assim, na verdade, o que a gente que eu acabo falando? A questão da técnica vai ser muito mais associada ao grau de lesão. Paciente de luxação de grau 1, né, que a gente classifica, geralmente se faz a sutura do retináculo, que é um ligamento, na verdade é um tecido que fica com frouxidão no ligamento contralateral à área que está luxando. Você sutura, tá? Tem técnicas variadas descritas em literatura, que você acaba refazendo a tróclea do meio do joelho ali, escavando o joelho, tá? Retirando uma cunha para a patela se alojar, tá? Eu, honestamente, cada vez eu faço menos. Faz bastante tempo que eu não faço esse tipo de cirurgia de ter que ficar fazendo cunha, tá? Geralmente eu acabo trabalhando mais no ângulo da perna para tentar fazer a correção. Então, raramente eu preciso fazer alguma coisa com a patela. Geralmente eu estou fazendo alguma coisa entre o eixo da canela e o eixo do fêmur para fazer o alinhamento dessa patela, tá? Então é uma condição um pouco mais complexa aí, mas tudo vai da análise de cada caso. Tem paciente que a gente opera as duas pernas, de um lado é uma técnica, do outro lado é uma técnica totalmente diferente, tá? Tem lado que eu tenho que fazer a osteotomia, colocar implantes, e tem outro lado que eu faço somente uma sutura de imbricatura, por exemplo. Tá? Então, isso no mesmo cachorro. Então, vai derivar muito o grau de lesão que ele tem bilateral nos membros aí. Tá? Eu já ouvi falar que grandes animais, eles luxam para a patela lateral e os pequenos já para medial. É assim mesmo? Não, na verdade, isso difere. Tá? A luxação lateral, tá? Na sua totalidade, elas são traumáticas.
tá? É difícil você ver um paciente com luxação lateral nasceu com ela, tá? E aí é uma anomalia absurda. E é uma coisa muito, 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 sim, hard de fazer uma cirurgia, tá? As que são laterais fisiológicas, elas são surreais. Na maioria das vezes, as luxações laterais, elas são por conta de trauma, atropelamento, chute, coisas assim de alta energia que acomete a articulação, tá? Não tem essa referência de descrição, animais grandes luxam lateral, animais pequenos luxam medial, tá? Eu tenho o Yorkshire com luxação lateral que a patela dá uma volta na perna quase. Então, assim, não é uma referência, tá bom? Eu já ouvi isso aí também há um tempo lá atrás, que eu até aprendi um pouco sobre isso, falava antigamente, mas assim, não é, tá? Luxação de patela, todo ano você vê vários estudos novos. Tá? Assim como doença de quadril, a displasia coxofemoral. Então é uma coisa que está em desenvolvimento o tempo inteiro, tá? Todo ano tem congresso, tem coisa nova acontecendo, a gente vai vendo que tem diferenças em tratamentos. Então, assim, essas complexidades que a gente trata hoje com implante, com impressão 3D, com tomografia de quadril, coisas que há alguns anos atrás a gente nem imaginava que tinha que fazer para corrigir uma luxação de patela, tá? Geralmente a gente fazia sutura, puxava a patela, fazia um buraco no meio do joelho, tá? Funcionava? Não é que não funcionava. Eu colocava a patela lá no lugar, mas muitas vezes eu mudava o ângulo da perna desse paciente. Mas ele voltava a andar. Mas será que ele já colocou ele numa placa de força para ver se realmente ele conseguia descarregar peso da forma correta? Então, hoje a gente tem estudo muito mais avançado aí, comprovando que essas técnicas não é realmente o que a gente via lá atrás que funcionava, o ponto que funcionava, tá? Hoje a coisa mudou bem, assim, a configuração é bem diferente. A Ju falou que ela aprendeu isso também há 15 anos atrás. Eu não falo tempo, senão entrega. E como que pode prevenir a luxação de patela? Não pode. Ou diagnosticar, né? Acho que é melhor falar diagnosticar primeiro. Então, na verdade, para você diagnosticar, primeiro você já tem a raça de predisposição, tá? Você já fica meio classificado em relação... Há um tempo atrás eu atendi um paciente, até uma cliente, foi até engraçado, né? Depois ela perguntou se eu tinha visões, essas coisas, né? Ela chegou com skits para fazer uma primeira... Primeiro ela perguntou para mim o que eu achava de comprar. Aí eu falei, vou dar minha opinião, né? Ela ficou meio triste com o que eu falei, tive que falar, né? E ela comprou. Ela comprou, tudo ok, depois mandou mensagem, cachorro lindo, maravilhoso, tudo. Deu uns 20, 30 dias depois, ela mandou mensagem que ele pulou do sofá e começou a mancar. Falei, ixi. E aí lá, vamos fazer a radiografia. Luxação bilateral de patela, displasia coxofemoral, umas coisas assim, bem feias, né? E aí na consulta ela falou pra mim, ela falou, nossa, tá vendo como você é bom? Você adivinhou tudo que ele poderia ter. Eu falei, não adivinhei nada, né? Eu só falei pra você que são predisposições das raças, dessa raça tem essa predisposição, tem tudo, e a gente vai fazer isso, lá na frente a gente vai ter que fazer isso aqui de novo, não sei o quê, e eu fui explicando pra ela. Em relação a isso, ela ficou meio espantada, né? Então, assim, não tem como prevenir, isso é uma classificação deles, tá? O que a gente pede para prevenir muitas vezes é que, assim, cachorro, gato, dentro de casa, não tem como você manter um cachorro 100% no chão, tá? Eu falo que quando a gente trouxe eles para dentro de casa, a gente colocou eles dentro de um Grand Canyon, porque eles estão o tempo todo pulando nas coisas, tá o tempo todo subindo em tudo quanto é lugar, tá? Eu tenho a minha American Bullying aqui, tem até gente na live aí vendo, tá? Sabe quanto eu fico bravo, sobe em sofá o tempo inteiro. Minha casa é cheia de portão, porque eu não gosto que sobe escada. Tá? Por quê? Isso acaba forçando, né, mais as articulações. E se você sabe que você tem uma articulação que tem essa predisposição, a chance do acometimento vai ser maior, tá? Sem sombra de dúvida. Então, assim, a patologia já pré-existente, se ele tem essa patologia realmente, ela vai desenvolver de uma forma talvez mais severa aí, ou até mais precoce o sinal clínico do que provavelmente seria se ele não tivesse contato com esses obstáculos, tá? Então, basicamente é isso. Então, a melhor forma também de prevenir é não deixando ele pular do sofá, subir, descer, escada, essas coisas assim, né? Eu acho que é uma forma de controle, na verdade, tá? Se ele tiver a patologia, ele tem. Não tem como mais você fazer nada. É tentar corrigir, tá? A questão é se ele tem essa predisposição e já tem essa alteração,
evitar com que ele tenha acesso a essas regiões. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu brinco até com os proprietários quando eu vou operar. Eu falo, olha, a parte mais tranquila de tudo isso que a gente está conversando aqui é minha, porque ele está dormindo, eu estudei tudo antes e eu vou operar. Você vai levar ele para casa, ele vai acordar, ele vai pular no sofá, ele vai subir na cama, ele vai subir no teto da casa, ele vai aprontar horrores. E você vai ter que impedir com que isso aconteça. E é fácil do dia para a noite você fazer com que isso ocorra? Não, não é fácil, tá? Então não é incomum de madrugada o tutor me ligar chorando porque ele estava pulou da escada, né, com a bandagem na perna. Ele subiu no muro pós-operado. Então isso acontece o tempo inteiro. E assim, tem o que fazer. Então eu vou pegar ele e vou, sei lá, vou botar na corrente, vou trancar ele. Não sei. Isso vai depender muito da topografia dentro da casa de cada um, tá? O que eu sempre preconizo com o tutor é ter uma conversa muito franca. Tá? Do jeito que eu estou conversando com vocês aqui. E tentar ser o mais descontraído possível, porque é um procedimento pesado, tá? Até para o paciente. Então, assim, a gente precisa entrar num consenso muito grande para poder fazer uma correção cirúrgica num paciente desse porte, tá? Eu já cansei de cancelar a cirurgia, porque no momento do pré-cirúrgico, por exemplo, ali naquela conversa que eu estou tendo antes de levar o paciente para internação, eu percebi que o tutor não entendeu, tá? Ainda a importância que ele tem no tratamento, na verdade, não só a importância de um bom cirurgião, tá? Porque não adianta você fazer um serviço impecável e por algum motivo você pecou na informação. Ele não entendeu que não podia subir uma escada, ele não entendeu que não podia subir no sofá, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que eu me policio muito, tá? Então se eu percebo que ele não está captando, muitas vezes eu cancelo a cirurgia, tá? Eu reprogramo, a gente conversa depois de novo, vamos continuar pegando essa ideia para a gente comprar, porque você imagina, eu não sei como que é o piso da sua casa, você foi lá, construiu o apartamento dos sonhos, gastou 100 mil reais de porcelanato, a coisa mais linda no chão, aí chega o veterinário e manda botar um monte de esteira de borracha no chão, tá? Pô, o cara vai me amar, né? Então eu vou acabar com a casa dele. Então tudo isso tem que ser muito bem conversado. E isso, na verdade, faz parte do procedimento cirúrgico, tá? Isso faz muita falta de informação, às vezes, nossa, com o proprietário. Então isso, assim, para mim é primordial, tá? 50% do sucesso da cirurgia está na mão do tutor. Então, isso não é brinquedo. Então, precisa ficar bem claro. Sim. Bom, ó, aqui comigo acabou as perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Ou alguém quer perguntar também? Ó, tem um pessoal entrando aí, hein? O André. O André é um bom ortopedista aí, ó, lá de Belo Horizonte. Então, na verdade, assim, na sua opinião, sempre é cirúrgico ou independe do grau? Ó, na verdade, Jus, o que a gente indica, tá? Vamos pensar assim por uma questão meio lógica, tá? Suponha que você descobriu que você tem uma alteração morfológica, anatômica no teu organismo, seja lá o que for, tá? Isso não é normal do teu organismo. Não significa que não ter sinal clínico não precisa ser corrigido, tá? Então, assim, existem tem muito colega que não trata, tá? Não trata, não opera, tá? Tem lá, mas tá quietinho, ele tá andando bem, tá? Volto a dizer, hoje a gente tem vários trabalhos que comprovam que quando esses pacientes são colocados em testes biomecânicos, eles não estão andando bem como a gente, muitas vezes aos nossos olhos diz que sim, estão andando, tá? Então, se isso acontece, a gente aconselha a fazer a correção, tá? Eu geralmente aconselho a fazer a correção a partir do momento que eu identifico qualquer grau de alteração, tá? Não precisamente o paciente precisa ter sinal clínico. Muito pelo contrário, se eu conseguir fazer a correção com o paciente clinicamente bem, teoricamente eu tenho uma resposta pós-operatória melhor. Eu tenho uma tendência de recuperação melhor, tá? Agora, se eu for esperar o problema agudizar, gerar outras lesões secundárias por conta desse problema, aí talvez a recuperação seja um pouco pior. Perguntaram se o animal já é idoso e foi constatado só agora. Vale a pena operar? Eu opero bastante paciente com idade avançada, tá? Não tem problema com relação a isso, tá bom? A questão maior é ver o grau de lesão que ele tem, tá? Quantificar o quanto isso está interferindo na vida dele para poder ver em relação ao pós. Óbvio, a gente tem que usar o bom senso, tá? Eu quantificar uma luxação patelar num paciente de 17 anos e 16 anos, tá? Um paciente com a idade tão avançada assim,
Às vezes eu prefiro manter ele num tratamento de fisioterapia, menos invasivo, tá? Com menos problema para ele, tá? E ele tendo uma condição de vida melhor, tá bom? Lembrando que por mais que a gente opere uma articulação, ela nunca mais vai ser uma articulação 100% saudável, ela vai ser uma articulação funcional, tá? Então a gente vai voltar a fazer a função do membro, tá bom? Então num paciente com idade muito avançada, a gente toma cuidado com relação a isso, mas eu acho que parte do bom senso, tá bom? Eu já tive pacientes que chegaram para mim com indicação cirúrgica aí de 15, 16 anos que eu não operei. Então, eu acabei mantendo o paciente com tratamento com fisioterapia, sabe? Tem uma série de procedimentos que eu consigo fazer em relação a ele, para o paciente ter uma condição de sobrevida super, super tranquila, tá bom? Então, isso é uma questão meio isolada, vai muito de cada caso, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? O André fica mandando coração aqui. Pergunta, André, você que é ortopedista aí, que eu vou responder para você. Ah, França, legal, obrigado. Então, não sei, uma coisa que chega muito para mim em relação também às luxações, tá? Que muita gente às vezes pergunta para mim se vale a pena, se não vale a pena operar. Isso é uma pergunta que até vocês na fisioterapia devem ouvir bastante, tá? Ah, doutor, você me garante que isso vai ficar 100%? Você me garante que o... Nossa, isso é uma coisa meio complicada, muitas vezes, de fazer uma correção, tá? O que eu falo muitas vezes para os proprietários quando vem com esse tipo de... Até de contextualização, porque é uma coisa um pouco complexa de você estabilizar e dar essa condição, tá? É fazer com que a função do paciente tenha o paciente tenha uma boa função do membro, o paciente consiga utilizar o membro de forma o mais próximo do normal possível, que ele consiga equilibrar as cargas em relação à articulação dele de uso, de mobilidade, tá? E esse paciente não tenha dor. Tá? Eu, assim, uma coisa que eu preconizo muito em todos os tratamentos que eu faço, desde luxação de patela, insuficiência de ligamento cruzado, tudo que você possa imaginar, até eletivas, assim, é dor. Então, eu acho que é uma coisa incompatível com qualquer condição de vida básica, é paciente com dor. Então, é uma das coisas que a gente mais preconiza. Eu indico. Você indica órtese? Ai, Ju, depende, viu? Putz, é muito, muito, muito difícil fazer o uso, tá? Geralmente, quando eu acabo usando o Ortex, é porque a coisa tá fora mesmo de controle para fazer uma correção, tá? É muito complexo o uso da Ortex, até mesmo dependendo da fase de desenvolvimento do paciente. Eu estou com dois casos, um é esse American Bully, que provavelmente eu vou ter que fazer o uso de Ortex, porque o desvio que ele tem de eixo é tão severo, né? Ele é tão novo, que eu vou tentar fazer o uso para tentar melhorar o alinhamento de quadril e de eixo anatômico de fêmur dele, para eu fazer uma correção aí no futuro dessa lesão, tá? Então, nesses casos, eu acabo usando. A Ortex, muitas vezes, ela acaba sendo, dependendo do período que eu vou fazer a cirurgia, geralmente você faz em pacientes que estão até em fase de desenvolvimento ainda, né? Então você faz uma horta que você acaba perdendo ela de acordo com o paciente vai crescendo. Então depende, eu uso muito pouco, para falar a verdade, tá? Raramente eu acabo fazendo a utilização, mas tem casos que sim, é super indicado. Ozônio, você é a favor? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei nem se o Adriano, até o Adriano Caquete, né, que faz um trabalho bacana aí com o ozônio, né, um grande amigo. Eu não acreditava em ozônio, tá? Eu achava que ozônio era uma coisa do além, assim. Falei, pô, o cara pega um gás e aplica lá dentro e muda alguma coisa. Mas isso não deve existir, né? E aí eu fui estagiar com ele, fiquei um tempão, lá, quase um ano lá, tá vendo? Pra eu acreditar. Eu preciso ver, para ver, para crer, né? E eu fiquei um tempão lá com ele, lá vendo a aplicação de ozônio. É fantástico. Tá? Assim, eu vi vários casos com tratamento associado ao ozônio, tá? Óbvio, o ozônio na recuperação transoperatória, pós-operatória, o preparo pré-cirúrgico, tá? A ozônio sozinha não vai reduzir uma luxação patelar, não vai fazer a patela voltar para o lugar, isso não vai acontecer,
tá? Mas o tratamento de ozônio eu tenho usado bastante, indico bastante até para vários casos de pacientes que eu acabo operando, tá? O que eu vejo quando a gente entra com tratamento de ozônio? Eu não sou o melhor cara para estar falando nisso, tá? As alterações inflamatórias, praticamente você reduz a pó, tá? É muito rápido a resposta dos pacientes. O lado bom, eu não preciso ficar entupindo o cara de anti-inflamatório. Tá? Não preciso ficar sobrecarregando o rim dele com um monte de remédio aí com relação à inflamação e muitas vezes à dor, tá? Então, volto a dizer, esses tratamentos que a gente chama teoricamente aí de alternativos, né, que pra mim, na minha opinião não é tratamento alternativo, né? São tratamentos, nossa, que trabalham tanto quanto eu quanto dentro do centro cirúrgico, né? Eles complementam muito a recuperação cirúrgica desses pacientes, tá? De uma forma assim absurda, tá? É comprovado que eu tenho pacientes que operam e não fazem fisioterapia, se recuperam, ok, mas de uma forma muito, muito mais lenta, tá? Os pacientes que acabam passando por fisioterapia, vai para ozonioterapia, vai fazer acupuntura, vai fazer hidristeira, vai fazer quiropraxia, tá? Óbvio, cada caso tem a sua indicação, não faz tudo, né? Eles têm uma recuperação muito, muito precoce. Tá? Assim, é absurdo a melhora do paciente, né? Então eu gosto bastante do tratamento com ozônio, sim. Tá? Eu super indico. Alguém tem mais alguma pergunta? Falem de patela, vamos falar de patela. Então, vou cantar uma música aqui, se ninguém perguntar. Muitos tutores passam a vida levando o animalzinho ao clínico geral e tratando questões ortopédicas sem o olhar de um especialista. O que você diria sobre? Então, na verdade, eu vou ser bem franco com vocês. Eu acho que isso é uma coisa da veterinária, viu? Eu acho que a gente precisa entender, o veterinário precisa entender. Por exemplo, chega paciente para mim que eu operei joelho, coluna, essas coisas, com problema de pele. O que eu sei de pele? Com um cirurgião ortopedista? Muito pouco. Muitas vezes o que eu sei é orientar, procure um dermatologista. O meu conhecimento acaba aí. Tá? Então eu acho que quando isso acontece, prejudica bastante os pacientes. Tá? É muito comum o paciente chegar para mim, isso é uma baita verdade, não só comigo, acho que com vários colegas aí da mesma área, com lesões muito mais severas, teoricamente, em relação ao que poderia ter sido há anos atrás, por conta desses tratamentos. Tá? Então, hoje mesmo eu tive um paciente que estava fazendo um tratamento com X medicação, tá? Que quando veio para avaliação clínica eu não conseguia avaliar, porque ele estava tão entupido de remédio que não apresentava nenhum tipo de sinal. Foi para tomografia, tá com uma baita hernia de disco, né? Então, assim, esses tratamentos, muitas vezes, eles acabam atropelando a gente no diagnóstico clínico, tá? E dificulta o tratamento desses pacientes, porque você acaba fazendo uma falsa melhora, tá? Por exemplo, um paciente com luxação patelar, o que remédio vai resolver na vida dele? Nada, tá? Ele tem um defeito anatômico, tá? Ele tem uma má formação ali. Então não existe anti-inflamatório que vai colocar no lugar. Não tem. Existe analgésico que vai pôr no lugar? Também não tem, tá? Existe, não sei, uma reza? Não vai. Então não tem o que fazer, tá? Então ele precisa passar por um especialista para conseguir fazer isso de uma forma mais concreta, tá bom? E realmente é uma situação que às vezes deixa a gente um pouco preocupado, tá? E muitas vezes quando chegam pra gente a resposta, a pergunta não, na verdade a indagação é sempre essa. Doutor, eu vim aqui porque falaram que você vai resolver. Aí você olha, tem um bolo de fio, a perna fica tremendo, você fala, meu Deus, né? O que já fizeram aqui? E aí você vai ver que muitas vezes tudo que foi feito foi sinal clínico. Tá? Então, durante todos esses anos, trataram o sinal clínico de dor, de inflamação. Tá? Não trataram em momento nenhum, na verdade, o processo primário, a causa do problema. Tá? Só que eu acho que isso não é uma particularidade minha, de ortopedista, de neurocirurgião, de nada disso. Eu acho que isso é uma coisa meio ampla. Mas na medicina humana isso não acontece. Né? Eu acho isso engraçado. Você não está com dor nos olhos e vai no dermatologista. Né? Você não está com dor na perna e vai no clínico geral. Às vezes você vai para pegar uma guia para ortopedista. Então, na cabeça da gente é uma coisa muito centrada. No pet é um pouco diferente. Parece que as coisas não é. Mas melhorou bastante, viu? Putz, muito. Melhorou. Absurdamente, mas antes era pior. A Ju tá falando, chegou uma paciente para nós com 2 radiografias realizadas em locais diferentes que não convergem. Em uma
Uma mostra luxação e a outra não. A radiografia pode dar um laudo conclusivo ou até errado? Então, na verdade, assim, uma coisa que a gente assim, eu falo lá na clínica muitas vezes, eu não faço avaliação de imagem em paciente com dor, ponto, tá? Não faço. Tá? Paciente, se tem dor, tem que ser sedado. Paciente ou tem que estar dormindo, ou tem que estar sem dor nenhuma, tem que estar sedado ou anestesiado para fazer um bom exame, tá bom? Uma das coisas que mais chegam para a gente, assim, de erro, muitas vezes, é esse tipo de exame. Tá? E isso causa um conflito na cabeça do proprietário, porque muitas vezes vem um raio-x de posicionamento porque fez uma contorção errônea no raio-x, tá? E reduziu a luxação de patela na hora que rodou a tíbia. E aí aparece lá o quê? Um raio-x normal. E aí quando chega na avaliação clínica, você vê as patelas luxando. Não, mas o raio-x está dizendo que não tem o que fazer. Aí começou a briga. Né? Então, assim, é uma coisa que acontece quase todo dia, tá? Vamos falar a verdade. Né? E ao contrário, né? Paciente que chega lá com diagnóstico de luxação patelar que não tem luxação patelar. Né? O que ele teve foi uma rotação tão assim incisiva na hora de fazer o exame, porque realmente estava com dor, aí você vai tracionar, tá? Você acaba posicionando o joelho lateralizado, então dá a impressão de que a patela está fora do sulco, tá? Eu sou muito adepto da avaliação clínica bem feita, tá? Para fazer uma boa avaliação, você precisa pôr a mão no paciente, tá? Você precisa tocar no paciente, você precisa ver o paciente andar, tá? Nas minhas consultas, quem já passou comigo aí sabe, eu converso muito tempo antes de começar a encostar no paciente, tá? Eu gosto de deixar ele à vontade, andando, correndo pela sala, tentando destruir a sala, tá? Para ver como ele está se comportando. É verdade. E tem casos que muitas vezes eu não consigo fazer avaliação. Por que acontece? É aquela síndrome do jaleco branco. Né? O cliente me manda foto, me manda vídeo, me liga desesperado que ele não está andando, chega na clínica abanando o rabo, passeando, como se nada tivesse acontecido. Né? E aí, às vezes, o que eu falo? Olha, leva para casa, a gente vai ver tudo que tem de sinal clínico, vai me mandando vídeo para ver como que ele está se comportando e a gente vai marcar uma nova avaliação, tá? Tá com dor? A gente vai fazer o tratamento da dor primeiro, vamos tratar o processo inflamatório, secundário, aí a gente vai fazer um exame de imagem bem feito. Então, na maioria das vezes, esses casos estão relacionados com o posicionamento, tá? E dá uma briga com um radiologista ortopedista que é um negócio maluco, você não tem ideia. A gente se pega. Né? Eu tenho amigos radiologistas, assim, que quando eles vão fazer exame para mim, já ficam até, pá, Adriano, não sei que pediu, não acredito. Né? Porque tem que ficar bem posicionado. Tá? Não adianta. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega a respeito disso, de fazer o posicionamento para desvio angular do CORA, tá? Que é um exame mega complexo de fazer. Se você não fizer certinho, você vai operar errado, tá? Que é um exame que a gente faz para planejamento, né? E o que acontece se você fizer um planejamento errado? É uma receita de bolo. Se você errou a dose, se você errou a condição dos condimentos que você vai colocar ali, vai ser uma catástrofe que você vai tirar do forno, né? Então, tudo isso é um preparo pré-cirúrgico. E esse preparo pré-cirúrgico começa na primeira avaliação. Então, posicionou errado, radiografou errado e está tratando um raio-x errado, primeiro eu não trato isso aqui, ó. Eu não opero esse negócio aqui, né? Eu opero o paciente. Então, a clínica é total do paciente. Se ele tem clínica de luxação patelar, mas no raio-x está dizendo que não, alguma coisa tá errada aí, tá? Então, a gente tem que ter bastante critério aí na hora de fazer essas avaliações, mas isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo. A Ju está perguntando qual seria a sua dica para tutores radiografarem locais confiáveis com bons laudos? Então, assim, eu tenho, na minha clínica eu tenho o aparelho de raio-x, tá? Eu participei até de algumas palestras algumas vezes, tá? Que a gente entrava nesse contexto, né, de que a visão muitas vezes do ortopedista, né, do neurocirurgião, do cirurgião, é um pouco diferente da visão do radiologista. Tá? O radiologista ele tem uma visão anatômica, né? Muitas vezes eu pego o pedido de colega que faz a solicitação, o pedido está errado. Tá? Todo o pedido que eu vou fazer de qualquer exame, quando eu faço fora da clínica, né, eu faço o pedido e nesse pedido eu coloco sempre qual que é a suspeita clínica e por que eu estou pedindo. Tá? Em uma observação, seda. Tá? O paciente em casa tem que fazer com sedação, porque senão o exame não adianta, você vai fazer um exame ruim. Tá? Então, eu acho que o laboratório, isso é meio indiferente. Cada profissional tem um laboratório de preferência, muitas vezes tem o raio-x na sua própria clínica, tá? É muito comum, por exemplo, numa avaliação de luxação de patela, num paciente que eu estou atendendo lá dentro, eu fazer 6, 7, 8 posicionamentos, 8 radiografias, 9 radiografias para aproveitar uma. Entendeu? Por quê? Para conseguir chegar no ângulo que eu preciso fazer. Só que isso é um olhar muito
assim, tem que ter destreza para fazer, não tem jeito, é rotina, é uma atrás da outra para você conseguir pegar isso, tá? Se você se basear somente pela imagem, não tem jeito, você vai acabar cometendo erros. Então, tem que associar a imagem com o quadro clínico do paciente. Isso aí, para mim, é muito claro na minha cabeça e de todo mundo que trabalha comigo, tá? Mas, assim, tem muito laboratório bom, muito laboratório legal. Principalmente em São Paulo, assim, a gente está coberto de laboratórios fantásticos, né? Então, eu acho que em alguns casos, na grande maioria, quando chega para mim, eu vejo que o problema nem sempre está no laboratório, está muito na forma de solicitação, porque a gente volta naquela pergunta anterior, o clínico que solicitou muitas vezes. Né? E aí não é que o clínico não tem competência para isso, essa não é a questão. É que muitas vezes ele não. Eu tô olhando, eu peço um exame de imagem, por exemplo, de uma luxação patelar, já me programando para uma possível correção. Só que eu já avaliei esse paciente, eu vi que ele tem um certo desvio, ele tem um eixo um pouco aberto, um pouco fechado, ele tem um desvio vagos ou varos, então eu já vou pensando em relação a isso, para me programar para esse raio-x chegar para mim numa condição de eu poder fazer uma programação, tá? Um planejamento cirúrgico, por exemplo. Mas, assim, muitas vezes pedir, é muito comum chegar, lá na clínica mesmo chega às vezes, paciente, eu solicito raio-x de quadril. Oi? E aí, né? Tá bom, e aí o que você... não, paciente raio-x de coluna. Então, o que você quer na coluna? Entendeu? A coluna tem um monte de parte vertebral. O que você está procurando na coluna, tá? Então, isso não tem jeito. É a associação clínica com um bom médico do teu lado ali para conseguir fazer um bom exame, tá? Não tem jeito. A Ana perguntou, como você faz depois da cirurgia para que o animal, nos primeiros dias ou primeiras horas, ele não se mexe ou não mexe esse local, imobilizando de que jeito? Na verdade, uma coisa que eu preconizo muito, Ana, eu quero que ele ande, tá? É raro eu operar um paciente e falar para ele ficar imobilizado, tá? Geralmente os pacientes, eu te falar a verdade, eu mal sei fazer tala, tá? Eu não uso, né? Então, assim, geralmente eu opero o paciente, no máximo eu coloco um curativo para proteger a cirurgia, tá? Ele precisa andar, tá? Ele precisa usar, para proteger basicamente, é colar protetor, tá? Ou uma roupa cirúrgica, tá bom? Mais tala, imobilização, colocar muleta, umas coisas assim, mirabolantes, eu não uso, tá bom? Pensa assim, uma coisa meio lógica. Se você conseguiu fazer o alinhamento de uma região, você conseguiu estabilizar uma região, ela está funcional para uso. Né? Então, se eu fizer tudo isso e travar aquilo para o paciente não usar, qual foi a função de eu fazer? Nenhuma. Então eu preciso preconizar isso, eu preciso corrigir esse paciente, fazer esses ângulos voltarem a ser o que realmente deveria ter sido feito pela mãe natureza, tá? Assim que eu coloquei tudo isso aí em contexto, consegui fazer a articulação ficar no posicionamento que eu queria, use. Tá? Óbvio, eu quero que ele use com moderação, tá? Eu já tive um caso de um paciente que eu operei, conversei a respeito disso, então a gente precisa fazer ele andar, precisa fazer ele deambular. Fui pro Parque do Ibirapuera no fim do dia para dar uma respirada, o cara tava jogando frescobol pro cachorro, eu quase infartei. Eu tinha acabado de fazer uma TPLO 24 horas anterior do cachorro. Eu peguei, cara, o que você tem na cabeça? Mas que você falou que ele precisava andar. Não precisa voar no parque, pelo amor de Deus, ele precisa perna, entendeu? E você acha que ele não vai? Ele vai atrás. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai conversar. Então, a gente tem que saber se expressar bem para não atropelar as coisas. Mas eu preconizo sempre o paciente tentar deambular o mais rápido possível, tá? Se eu operei de manhã, à tarde ele está querendo usar a perna, use, tá? Ande, não tem problema algum. A Ju falou para você explicar o teste de gaveta. Então, Ju, o teste de gaveta, na verdade, a gente utiliza para fazer na questão da insuficiência do ligamento cruzado, tá? Quando tem a ruptura do ligamento cruzado, tá bom? Para a patela, a gente não faz teste de gaveta, tá? A patela, basicamente, a gente faz um teste de translocação, tá? Ver se ela está translocando para dentro da coxa ou para fora da coxa, lateral ou medial, tá? Quando você tem essa translocação da patela associada a um teste de gaveta, o que é gaveta? Quando eu flexiono a tíbia para frente e o joelho para trás, eles fazem esse deslocamento. A canela vai para frente e para trás, para frente e para trás. Esse tipo de movimento não existe numa articulação, tá? Se esse movimento existir no paciente, ele está com uma ruptura do ligamento ou insuficiência do ligamento cruzado cranial. Uma coisa que é muito comum, o paciente ter ruptura do ligamento cruzado cranial e luxação patelar, tá? E aí é uma coisa que também confunde bastante, tá? Tem muita gente que chega para mim, tá? Falando que o paciente luxou
a patela porque rompeu o ligamento ou uma coisa ou outra. Não, tá? Ele já tinha essa patela luxada o tempo todo, tá? O ligamento rompeu por uma consequência secundária, óbvio, uma articulação instável, tá? Então acaba forçando as estruturas lá dentro. Mas não tem correlação uma patologia com a outra. A luxação patelar é um quadrante, insuficiência do ligamento cruzado cranial é outro quadrante. É muito comum ter os dois? Mega comum, tá? É muito comum eu ter que corrigir os dois na mesma cirurgia? Sim, tá? O tempo todo eu estou fazendo esse tipo de correção. Então, muitas vezes na TPLO, que eu vou corrigir a insuficiência de ligamento cruzado, eu acabo corrigindo já a luxação patelar. Mas essa luxação provavelmente já estava lá bem antes desse ligamento romper, tá? Mas o teste de gaveta a gente utiliza sempre para diferenciar a insuficiência de ligamento cruzado e nem sempre a gente consegue fazer. Tá? Por exemplo, você fazer um teste de gaveta num pitbull, esquece, você não vai fazer, tá? O cara tem muita massa muscular, tá bom? Você entrou uns veterinários muito fortes aí que eu tô vendo aqui aparecendo aqui na tela, eles conseguem fazer, né? Mas assim, geralmente ele tem uma densidade muscular tão severa que você não consegue translocar, tá? Mas aí entra a parte clínica, volto a dizer. Aí o olhar é clínico. Muitas vezes o paciente, até no exame de raio-x, não vem esse deslocamento. E o paciente está com insuficiência de cruzado. Está andando em pinça, está apoiando na ponta dos dedos, não está descarregando peso. Isso é clássico de insuficiência de cruzado, tá? Mas aí a gente faz um outro aí para falar de cruzado, que é bem legal. E a Ju também falou em que casos você pede tomo pré-operatória? Essa sombra, tá? Isso daqui, na verdade, é um Shih Tzu, tá? Esse cachorrinho, tá bom? A tomografia, quando eu tenho desvio angular, tá? Praticamente quase todos os casos eu peço. O que é desvio angular? Tá? É quando você tem a rotação do joelho fora do eixo da patela, seja para dentro ou para fora, ou ele está vagos ou vários. Ele está entortando para dentro ou entortando para fora, tá? Isso pode acontecer tanto no fêmur quanto na canela, na tíbia. Tá? E pode acontecer nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Não é incomum quando a gente vai fazer a correção de luxação patelar, que a gente classifica de grau 3, esse tipo de alteração, tá? Então, quase 100% dos pacientes que têm suspeita clínica desse tipo de luxação, eu peço tomografia. Por quê? Porque é muito mais prático de você fazer a correção, tá? A chance de você cometer um erro de cálculo é basicamente inexistente, é muito difícil de você fazer. Dá para fazer com raio-x? Dá. Tá, mas hoje você não precisa sofrer tanto, né? Fazer 500 mil imagens para conseguir selecionar, fazer corte de ângulo, uma série de coisas. Então hoje na medicina veterinária isso é uma coisa super bacana. Na própria tomografia ali do quadril, você já consegue mensurar basicamente todos os ângulos, tá? Tem vários aplicativos hoje que a gente já utiliza, praticamente se opera o paciente antes, tá? Então eu já opero ele na tela do computador, no próprio celular aqui, no smartphone, eu consigo fazer já a cirurgia. Eu consigo ali, em algum pouco tempo, eu conseguir achar todos os ângulos que ele tem. Se eu tiver mais alguma dúvida em relação a esse planejamento, eu pego essa tomografia, tá, que eu tenho aqui em uma projeção em 3 dimensões, e faço a impressão 3D desse paciente, tá? É milimetricamente igual à perna do paciente. Então, você mimetiza a cirurgia nesse osso aqui de impresso, e aí depois você vai fazer a transcrição disso para o paciente. Eu uso bastante, tá? Quando eu tenho que pegar um paciente que nem esse daqui, que eu estou com a tomografia aqui, quando eu preciso usar mais de um implante, por exemplo, tá? Eu mando imprimir e eu já preparo os implantes. Eu já vou lá na impressão e modelo os implantes do jeito que eu preciso. Entendeu? Isso na hora da cirurgia é muito mais complicado de fazer. Por quê? Primeiro que você tem o tempo cirúrgico, tá? Se eu for ficar modelando implante na hora da cirurgia, eu vou aumentar pra caramba o tempo de procedimento anestésico do paciente. Então, se eu fizer isso antes da cirurgia, tá? Se eu tenho como fazer isso antes, numa cópia do meu paciente que está ali na mesa, eu tenho cirurgias no desvio angular que eu levo 20 minutos para fazer, tá? Só que eu fiquei quase 5, 6 horas fazendo isso aqui no modelo antes, tá? Conseguindo achar o ângulo certo, conseguindo mensurar o ângulo, conseguindo achar o eixo certo para eu conseguir colocar tudo no lugar. E aí quando você entra com o paciente na sala de cirurgia, você já operou ele aqui. Então você só vai transcrever isso, vai fazer uma transição do que você criou aqui para o paciente. A placa já está modelada do jeito certinho que você precisa, então assim, as chances de você
ter uma falha aí é muito pequena, tá? E hoje a gente tem, assim, uma outra correção que a gente faz bastante, uma técnica que chama TTT, né? Que a gente muda o ângulo da tíbia, né? Eu faço uma osteotomia, que é um corte, tá, propriamente na tíbia, na parte da frente da crista, tá? E eu, lógico, eu calculo tudo isso e eu consigo calcular o quanto de transição eu levo essa patela. Tem um limite, óbvio, tá? E é uma técnica que também, assim, é fantástica em relação a correção. E aí, se você for reparar em tudo que a gente está falando aqui, em momento nenhum eu falei de mexer na patela. E nenhuma das coisas que a gente está conversando aqui eu falei que eu vou pegar a patela e vou pôr a patela ali, tá? Então, para você ver, como às vezes eu falo, nossa, a patela ela leva a culpa de tudo. A patela é uma vítima. Não tem nada a ver com isso, né? Então, até esse termo de luxação patelar é um negócio meio maluco, tá? Porque geralmente ela não é a culpada das coisas aí, tá? A Lu tá falando que ela tem uma chihuahua de 16 anos, tem problema nas patelas, anda e parece que as perninhas quase dobram para fora. A acupuntura, ela falou que ela sabe que ajuda, mas perguntou se corrigiria ou o que poderia fazer. Ela é super ágil apesar disso. Perdão, repete o final que cortou aqui. A perninha quase dobra para fora. Uhum. E a acupuntura, ela falou que ajuda, mas ela perguntou se corrigiria ou o que ela poderia fazer, já que o cachorro é super ágil apesar disso. Então, é o que a gente falou, eles têm uma adaptação muito grande porque ele conviveu com isso a vida inteira. Então, assim, na idade que ele está, provavelmente é um paciente, tá, que já tem uma comorbidade aí tão crônica que até a parte de grupamento muscular dele já trabalha errado há tanto tempo que ele já se habituou. Tá? Quando eu falo de corrigir um paciente com essa idade, com esse provável grau, a gente não sabe, eu não tenho um exame dele, tá? Eu não falo só em corrigir uma luxação de patela, eu preciso pensar num conjunto. Eu começo a olhar esse cara lá no quadril. Eu vou olhar o quadril desse paciente, eu vou avaliar o quadril desse paciente, depois eu vou avaliar o fêmur desse paciente, eu vou avaliar a tíbia desse paciente, eu vou avaliar o metatarso desse paciente, eu vou avaliar toda a questão de ligamento desse paciente para ver, tá, se a condição desse paciente é passível de uma cirurgia, tá? Às vezes eles têm tanta alteração muscular, tem tanta perda de tecido tendíneo aí, de tecido muscular, que mesmo você corrigindo com essa idade, às vezes você vai gerar mais uma patologia para esse paciente, tá? Aí é onde entra essa questão aí da fisioterapia, tá? Das reabilitações, mas, volto a dizer, para mim a idade não é limitação de tratamento, tá? Outros fatores podem limitar o tratamento, por exemplo, a correção cirúrgica, tá? Esses, por exemplo, do paciente ter uma comorbidade muscular, uma ausência muscular muito severa pelo tempo, pela cronicidade da lesão. Tá? Então, seria um diferencial. Aí precisaria avaliar de forma totalmente isolada. Mas se ele tivesse as condições, assim, sabe, tiver, por exemplo, tiver a parte anatômica ali funcional, tiver condição de suportar um procedimento cirúrgico, a gente vê um prognóstico bom para ele, não vejo por que não corrigir, tá? Mas tem que olhar com calma. Bom, eu acho que é isso, porque nosso tempo já está acabando. Gostaria de agradecer por você ter participado. Foi muito legal. Obrigado a todo mundo aí que compareceu. Bastante gente legal aí. Sim. Muito obrigada mesmo. Obrigado, El, tá? Obrigado e até a próxima aí. Espero que a gente converse. Até a próxima. Aí, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Tchau, gente.